Fala, fiel! Canal Fanático Bicolor. Semana começando maravilhosa. Semana fora da zona de rebaixamento. Papão, 17ª rodada. Finalmente saímos dessa zona maldita. Nosso vídeo hoje, além de falar disso, vai falar da importância do técnico Claudinei Oliveira na nossa recuperação e falar dos próximos 4 adversários do Papão, que forma a gente tem que atuar e o que a gente tem que correr atrás, tá certo? Pessoal, queria primeiramente agradecer muito a vocês, o número de inscrições aumenta muito rápido todo dia, estou muito feliz. E te inscreve no canal, aperta o sino das notificações para vocês sempre receberem os nossos vídeos. Clica no gostei para viralizar nossos vídeos, compartilha. Quem puder ajudar a gente no Pix, direcionar a câmera para o QR Code, nosso canal está crescendo muito, porque eu digo, esse canal é de vocês, pessoal, esse canal é da torcida bicolor, da fiel torcida bicolor. Número de comentários de vocês muito grande, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelos comentários de vocês. Na medida do possível a gente responde, a gente faz o feedback, pô, muito legal. A gente se sente que faz um trabalho que vocês estão gostando, muito bom mesmo. Desde já eu queria mandar um abraço pro amigo Newton Quaresma, bicolor, que é de Abaetetuba, mas está morando no Ceará. Grande abraço, Newton. Tamo junto. Vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Pessoal, bom, vamos falar dessa nossa saída da zona do rebaixamento. 17 rodadas, praticamente todas na zona. Começamos o campeonato muito mal. Passamos até a 11ª rodada com 4 pontos. Em 11 rodadas nós fizemos 4 pontos apenas. Praticamente quem não tinha confiança, quem não confiava no Papão, quem não acreditava, podia ter jogado a toalha. A fiel torcida não joga a toalha, por isso que nós somos a fiel torcida. E o que uma mudança de técnico não faz, né, pessoal? Então, mudança de técnico, mudança de jogadores, eu quero falar muito disso para vocês. Mas primeiramente eu queria mostrar para vocês a importância da gente ter saído dessa zona agora na 17ª rodada. Vocês podem estar falando assim, pô, Bruno, mas calma, a gente está no mesmo número de pontos do 17º, a gente ainda está muito perto. Realmente, a gente está muito perto. Mas só o fato da gente ter saído da zona, para quem estava afundado nela, é uma conquista que a gente tem potencial para cada vez mais ganhar mais pontos e melhorar ainda mais nossa colocação, pessoal. O que o Paysandu fez em Coritiba é histórico. Eu disse no vídeo do pós-jogo, muito obrigado, pessoal, pelo número de visualizações, muito obrigado pelo número de inscritos, por tudo. Eu disse no vídeo do pós-jogo que a vitória do dia 19 de julho de 2025 vai entrar para a história. Porque quando o Coritiba pegou de 5 a última vez, o nome do estádio nem era Couto Pereira. Fazia mais de 52 anos. O Paysandu foi lá, o Coritiba líder. Até então, antes de começar a rodada, o Paysandu vai lá e impõe 5-2 no Coritiba. Uma vitória cheia de golaços, cheia de atitude, de coragem do Papão. Essa vitória que abriu 3 gols de diferença nos tira da zona do rebaixamento. Uma vitória que pouca gente achava possível. Então o que o Gacei jogou, os 2 gols do Diogo Oliveira, o que muitos jogadores ali jogaram bem, o Heverson, o Novige, o Gabriel Mesquita, o Vilela, sabe? Então assim, o Paysandu ele mostrou a cara, a raça do Papão, aquela identidade. E a gente sair dessa zona do rebaixamento, de novo eu falo para vocês, eu fiz um levantamento quando faltavam 8 rodadas para acabar, justamente quando o Claudinei entrou.
A gente estava na 19ª rodada com 4 pontos. Eu fiz um levantamento que nas 8 rodadas, até antes de acabar o primeiro turno, que é esse período que a gente está vivendo, a gente tinha que conseguir 5 vitórias e um empate, e podia até perder 2 jogos, para ficar entre 18 e 20 pontos para sair da zona. Meu cálculo estava certo, claro, baseado em levantamentos matemáticos. Fizemos 18 pontos, estamos fora da zona antes da 19ª rodada. Tá bom, mas tem que ficar melhor, pessoal. Tem que ficar melhor. Estou muito feliz. O Paysandu é o melhor time das últimas 6 rodadas. É o time com a maior invencibilidade. Nas últimas 6 rodadas foram 4 vitórias e 2 empates. A era Claudinei. Então, pessoal, comemorar essa saída da zona momentânea, mas que vai ser daqui para mais. E apoiar cada vez mais nosso time. A gente sempre apoia na dificuldade, quanto mais quando o time está reagindo, está mostrando força, mostrando garra. Porque uma coisa é certa, pessoal, esse time do Paysandu, ele tem garra, ele tem identidade. E isso pra gente, às vezes o time não tem tanta qualidade, mas isso pra gente é muito mais importante até. Que diga os jogos que o Paysandu saiu perdendo e saiu aplaudido do estádio. E eu já vi o Paysandu ganhar e sair vaiado, porque não mostrou atitude. Então, fora da zona, finalmente, maravilhoso isso, pessoal, maravilhoso, maravilhoso. Bom, eu quero falar do Claudinei, pessoal. Ainda tem gente que diz que técnico não ganha jogo. Ainda tem gente que diz que o técnico não resolve. Pessoal, com o Luizinho não dava, pessoal. O que deu uma sobrevida para o Luizinho Lopes foi aquele título da Copa Verde. Aquele título da Copa Verde mascarou muita coisa. Acabou que pra gente na Série B, o título da Copa Verde foi ruim. Por quê? Na Série B, entendam, não estou dizendo que foi ruim ganhar o título da Copa Verde. Mas pra gente que está disputando a Série B foi ruim. Por quê? Porque o Paysandu não tinha uma identidade, o Paysandu não tinha um padrão de jogo, o Paysandu não tinha um esquema tático razoável, não digo nem bom, razoável. O Paysandu era um amontoado de jogadores que mostravam vontade, mas que não tinham uma organização tática, não tinha um esquema definido. E ele ganha a Copa Verde e aquilo dá uma sobrevida e a gente perde mais jogos. Sobre se põe também aquelas situações de jogar com Bahia 2 vezes, o Paysandu fazer 17 jogos em 2 meses, jogando de 3 em 3 dias, perdendo atleta por lesão e tudo. Isso foi uma questão que nos prejudicou muito. Mas eu não estou aqui para falar mal do Luizinho. Deixa ele para lá, não estou aqui para falar mal dele. Estou aqui para falar que quando o Claudinei chega, não sei se vocês se lembram também, eu fiz um vídeo dizendo que eu gostava da contratação do Claudinei, porque além de ele ter feito bons trabalhos recentes, inclusive 2 acessos com o Avaí para a Série A, ele conhecia o futebol paraense. Ele jogou na Cadela de Peruca e jogou na Tuna. Então ele já conhecia o futebol paraense, ele conhecia o que é o Paysandu. Ele conhece a história do Paysandu de alguma forma. E aquilo ali me deu confiança. Um técnico que nunca tinha treinado o Paysandu, não era aqueles mesmos nomes de sempre. Márcio Fernandes, Hélio dos Anjos, não era aqueles mesmos nomes de sempre. E o Claudinei veio com esses bons trabalhos. Largo no Londrina, para ele nem era... De repente ele sai de um trabalho cômodo no Londrina, 5º lugar na Série C, para pegar o Paysandu com 4 pontos na Série B. Um trabalho que de repente é tudo para dar errado e ele assume. Claro, somado-se a isso, chega a época da janela de junho. Vocês lembram? Do dia 2 ao dia 10 de junho, que o Paysandu faz 10 contratações e graças a Deus o Paysandu contrata jogadores que vieram para somar, vieram para mostrar qualidade, vieram para entrar no time, jogadores melhores do que os que estavam aqui. Isso também fez muita diferença, pessoal. O Paysandu pega um técnico que sabe armar time melhor,
um técnico com padrão, deu um padrão de jogo para o Paysandu. Só que você pode falar assim mesmo, não dá para ele falar mal do Luizinho porque ele não tinha esses 10 jogadores. Só, de novo, não quero falar mal do Luizinho, estou falando do Claudinei. O Claudinei, ele pegou 10 reforços, mas ele pegou e teve que trocar o pneu com o carro andando, como a gente fala. Por quê? Porque ele pegou os 10 reforços, cada um veio de um lugar diferente, e ele teve que encaixar esses 10 reforços nessas rodadas que está acontecendo. Então não é que ele pegou esses 10 reforços e treinou 15, 20, 30 dias para colocar no time, para definir um padrão de jogo. Não, ele foi colocando, ele teve que colocar os 10 reforços, 3 no jogo, 2 no outro, 4 no outro, e foi formando o Paysandu. Então tem muito mérito. Muito mérito. E aí, pessoal, eu sou assim, eu tenho que ser correto e sincero e falar a verdade. Porque se eu estiver aqui dizendo que esse canal é da fiel torcida de vocês e eu falar um bocado de coisa aqui, mentir, ou babar ovo, ou passar pano, eu não vou fazer isso. Mas a verdade tem que ser dita. Quando o Paysandu estava naquela fase horrível, eu fiz shorts e num vídeo eu fiz várias críticas ao presidente Roger Aguilera e à diretoria como um todo. Só que, pelo menos, a gente tem que elogiar quando dá certo alguma coisa. Na questão das contratações, das 10 contratações, a diretoria acertou. Quem conhecia Garcês, Maurício Garcês, estava encostado no Avaí. Garcês é um nosso craque. O gol que ele faz contra o Coritiba, que ele toma a bola do zagueiro, até uma piada aquele zagueiro ali. Ele toma a bola do zagueiro como se toma doce de criança e joga a bola no ângulo, um golaço, mas aquilo que é mérito dele. Ele foi pegar, ele foi cutucar a bola, o zagueiro lá perto do escanteio. O zagueiro toca pro outro lá, o outro pateta, ele vai atrás, pega a bola e chuta no ângulo. Mérito todo dele esse gol do Paysandu. E ele já tinha feito jogos maravilhosos. No reparo ele jogou muito. Poxa, Diogo Oliveira, quem conhecia Diogo Oliveira? Quando o Paysandu foi contratando, eu fui buscar a história deles, fui buscar o histórico deles, as qualidades, e eu fui ver que os jogadores interessantes, mas até então a gente fica com o pé atrás, a gente não sabe se os caras vêm para cá para jogar, para enganar, só para ganhar dinheiro, como já veio uns e outros para cá. Diogo Oliveira faz o gol no reparo. Digo, esse cara tem presença de área, é alto, preocupa os zagueiros adversários. E o que ele fez também no sábado, pessoal? 2 golaços de cabeça. Porque não adianta o cara ser alto somente. Ele tem que se colocar bem. No primeiro gol, no cruzamento do Heverson, ele ataca a bola vem alta, ele, claro, usa da altura dele. Além dele ser alto, ele tem uma impulsão muito grande. Então ele consegue ir muito alto e ele vai atrás da bola, ele cabeceia a bola. Ele não espera a bola bater na cabeça dele no segundo gol do Paysandu, que é o primeiro dele. Golaço! E no terceiro gol do Paysandu, que é o segundo gol dele, que foi um replay praticamente, o Heverson também cruza a bola em arco e ele não chega a atacar a bola, mas ele cabeceia praticamente no mesmo canto, gol muito parecido. Gol de centroavante alto, que sabe cabecear. Nem todo jogador sabe cabecear pro gol. Então, Paysandu, 2 contratações no ataque interessantíssimas, muito boas. Garcês e Diogo Oliveira. Reforço pro ataque. Isso é reforço, pessoal. Eu falei com um amigo, digo, porra, agora o Avaí vai querer encher o saco para querer o Garcês de volta. Tava encostado lá, não queria o Garcês, agora o cara tá jogando pra caramba. Sorte nossa. E o Paysandu devia conversar já com o Garcês, hein, pessoal? Ver se prorroga esse empréstimo, se compra ele. Quinto gol do Paysandu, segundo gol dele. Ele dá um corte no zagueiro desmoralizante e faz um golaço de esquerda. Pô. Então, além deles, a gente vê o Dene é um bom jogador, tá faltando, não jogou bem os últimos jogos, verdade, mas é um bom jogador. O Vini já jogou melhor esse último jogo, tinha jogado bem o repar. 2 jogos ele não tinha feito bem, mas já jogou bem de novo ontem. Sábado. Né? Então, o Ronaldo Henrique, um bom volante.
O Anderson Leite, também um bom volante, apesar daquela besteira que ele fez. São reforços, pessoal. O Thalisson, zagueiraço, o Paysandu achou. Achou que a gente fala assim, garimpou. Moleque de 21 anos do Coritiba. Zagueiraço. Graças a Deus volta agora no próximo jogo contra o Amazonas. Thiago Heleno, excelente zagueiro, se bateu, mas a gente tem outro excelente zagueiro. Então o Paysandu fez contratações muito boas associado ao que? A qualidade do Claudinei, pessoal. O Claudinei, ele falou na entrevista que, quando a primeira conversa que ele teve com os jogadores, eu quero intensidade. Você tem que jogar o máximo que você pode, no máximo tempo que você pode. Se você aguenta correr 40 minutos, você vai se matar 40 minutos. Se você aguenta correr 30 minutos, você vai se matar 30 minutos, porque tem outro para entrar no teu lugar. E essa intensidade, e ele é um técnico também, que não é aquele técnico que joga pra galera, mas ele é atuante na beira do campo. Ele tá lá, ele fala, ele pressiona o quarto árbitro. Isso é importante, pessoal. Técnico do Papão tem que ter sangue quente, tem que ter garra, tem que vibrar com o time fora de campo. Técnico, o que? Não dá, pessoal. E o Claudinei, além de tudo isso, ele sabe armar time. Tem jogo que ele entra com 3 zagueiros, tem jogo que ele entra com 2 zagueiros, tem jogo que ele entra com 3 volantes, tem jogo que ele entra com 2 volantes. Dependendo do adversário, ele conseguiu improvisar o Luan na lateral, que ninguém acreditava. O Luan fez jogos bons, ele segurou o Luan na lateral. O Luan não sobe, tu não é lateral, mas guarnece aí. Jogou bem o Luan. Ele está recuperando os jogadores. Então, o Claudinei é sim um dos grandes responsáveis pela nossa melhora. Ele está invicto em 6 jogos, ganhou 4 e perdeu 2. Não vai perder? A gente não quer que perca, né? Porque, infelizmente vai ter uma hora que, tomara que não perca, mas pode perder. Por isso o trabalho dele vai ser ruim? Não! Então a gente vê que o Claudinei, ele conhece e sabe armar time. E técnico, pessoal, não é só o que escala time bem, não. Já vi muito técnico escalar time bem, mas na hora de fazer mudança, faz troca errado. Técnico bom é o que faz mudança, que enxerga o jogo e faz mudança naquele jogo para mudar o resultado ou para segurar o resultado. Esse é o técnico bom. Então, estou muito feliz com o Claudinei. E eu acredito que vocês também. Tá? Tudo que eu falo aqui, pessoal, quem quiser concordar, discordar, só comentar aí no vídeo. Tá? Próximos 4 jogos nossos, pessoal, vamos lá. Amazonas, quarta-feira agora, dia 23, 21h30. Tá? 21h30. É um estádio pequeno, eles levaram o jogo lá para um estádio pequeno. Tiraram da Arena da Amazônia. Tá? É Carlos Zanucci o nome do estádio, se eu não estou enganado. O jogo é 9h30 de Belém, 8h30 de lá, que tem um fuso horário, né? O Papão saiu direto do Paraná para o Amazonas, para não ter que ir em Belém, para ir depois ir para o Amazonas. O Papão foi direto, achei uma boa conduta para diminuir um pouco o cansaço do time, né? Eles jogaram um dia depois, mas em compensação eles estão em casa, né? O Paysandu jogou um dia antes, mas tem a viagem, acaba meio igualando isso aí. Então, quarta-feira, Papão e Amazonas, 21h30. Pessoal, dá para ganhar? Dá. Dá para ganhar? Dá. Uma vitória importante? Importantíssima. A gente iria para 21 pontos. A gente indo para 21 pontos, a gente vai começar a galgar 13ª, 14ª colocação. Bruno, mas os caras foram agora e meteram 3-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. Não vai ser jogo fácil. Eu não estou dizendo que o jogo é fácil. Eu estou dizendo que a vitória é essencial. Última forma, o empate. Porque a gente segura o Amazonas e a gente faz mais um ponto. Soma mais um ponto. Certo? Então, jogo difícil. Ainda vou fazer o pré-jogo para vocês. Fiquem tranquilos. Vamos coletar todas as informações do Amazonas, tá? É um time meio encravado. Sempre deu trabalho pra gente, até em Belém. É um timezinho meio encravado esse Amazonas, tá? Então, quarta-feira, 21h30, estádio Carlos Zanucci, em Manaus, Amazonas e Papão.
Vamos torcer que vai dar certo. Dia 28, pessoal, segunda-feira à noite, Papão e Atlético, 21h30, Curuzu. Papão e Atlético, 21h30, Curuzu, pessoal. Dia 28 é uma segunda-feira. Pessoal, o Atlético está numa recuperação também muito grande. O Paysandu vem de 4 vitórias e 2 empates. O Atlético vem de 5 vitórias e 1 derrota. 5 vitórias e 1 derrota, sendo que eles ganharam 3 jogos fora de casa. Então o Atlético recuperou muito. Eu vou até depois pesquisar, ver se eles contrataram muita gente também, porque o Atlético melhorou muito. Então, o que era tido como um jogo fácil pra gente, porque até então o Atlético estava na última posição, umas 5, 6 rodadas atrás, tornou-se um jogo meio encravado. Dia 28, na Curuzu, Papão e Atlético, esse a gente não pode negociar. Não quero saber se o Atlético está bem, se ele melhorou, se ele ganhou 5 vitórias, se ele teve 5 vitórias em 6 jogos. A gente tem que ganhar do Atlético na Curuzu. A partir de agora, ninguém negocia resultado na Curuzu. É vitória, vitória e vitória na Curuzu. Vamos recuperar os pontos que a gente perdeu na Curuzu também, tá? Tem tudo para ser um jogo complicado, mas a gente vai ganhar o Atlético. É Curuzu lotada. Dia 3 de agosto, o Atlético Paranaense, tá? É um jogo que é às 18h30, tá? 3 de agosto. Pessoal, o Atlético Paranaense está muito irregular. Ele faz jogos bons e médios regulares em casa e está fazendo jogos ruins fora. Bom, eles fizeram 2-0 sábado contra o Volta Redonda na casa do Volta Redonda, rápido no primeiro tempo, e deixaram o Volta Redonda virar para 3-2, um resultado que não foi bom para a gente, tá? Então eles ainda não se acharam, eles estão meio no meio, tentando ir um pouco para o topo da tabela, eles iam até para o G4 se eles ganham o Volta Redonda, mas o que eles ainda estão conseguindo pontos é mais dentro de casa. É um jogo perigoso, o Atlético Paranaense acostumado em Série A, mas dá para a gente ir lá também. A partir de agora a gente tem que pensar sempre em vitória. Dá para a gente ir lá fazer um bom jogo contra o Atlético Paranaense, dia 3 de agosto, 18h30, na Arena da Baixada. E dia 9 deve ser um... Dia 9 deve ser um domingo. O jogo é 17 horas, eu acredito que é um domingo. 9 de agosto, Papão e Vila Nova. Vila Nova a gente já conhece, time bom pra gente, né? Time tranquilo pra gente, tranquilo assim, pessoal, vocês entendem, né? A gente tem muita chance de ganhar, já pegaram muita pé da gente, respeitando o Vila Nova, mas, né? A gente já conhece o Vila Nova, eles estão bem melhor colocados que a gente na tabela, mas é um jogo também pra gente não negociar na Curuzu. Papão e Vila Nova, dia 9 de agosto, 17h30, jogo bom para ir, jogo maravilhoso, deve ser aquele domingão para o cara chegar no estádio, comer aquele churrasquinho de gato gostoso, que só os caras lá sabem fazer, a gente não consegue fazer em casa, gelada, sem refrigerante que não bebe, entrar pro jogo tranquilo, né, pessoal? E atrás de mais uma vitória. Falando sério, pessoal, nesses 4 jogos aqui, Amazonas fora, Atlético em casa, Atlético Paranaense fora e o Vila Nova em casa. Aqui, pessoal, a gente tem que ter no mínimo, eu acho que o Paysandu teria que conquistar no mínimo aqui entre 8 e 10 pontos, tá? Nesses 4 jogos a gente vai disputar 12 pontos. 12 pontos. Melhor dos sonhos, ganhar os 12, ganhar os 4 jogos. Mas razoável, bom, é pelo menos fazer de 8 a 10 pontos, pelo menos. Que seria 2 vitórias em casa, né? Contra Atlético e Vila Nova. E, de repente, beliscar no mínimo 2 empates fora, tá? Mas, como eu digo, de 8 a 10 pontos, a gente também pode contar as 2 vitórias em casa, 1 vitória fora. Que no momento agora é melhor que essa vitória fora seja contra o Amazonas, porque a gente joga eles mais para baixo ainda. Tá certo? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por tudo aí, pessoal. Esse canal é da Fiel Torcida, esse canal é de vocês. Se vocês têm voz aqui nesse canal, comentem.
Se eu tiver certo, se eu tiver errado, pode falar. A gente está aqui para fazer o melhor canal para a fiel torcida. Tá certo? Muito obrigado por tudo. Te inscreve no canal, aperta o sino das notificações, clica no gostei, tá? Para o nosso vídeo viralizar. Ajuda a gente no Pix, tá certo? E vai ter mais vídeos e mais shorts durante todos esses dias. É nóis, papão. É nóis, fiel.